Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, tá? Eu não sei se é no YouTube, eu não sei se é no Meta, no Facebook, Instagram ou no TikTok, mas olha só, se inscreve no canal ou aperta o botão para me seguir. Qualquer uma das possibilidades. Ativa as notificações aonde der, para você saber toda vez que eu colocar um vídeo novo. Ó, eu vou te dar 3 opções agora. Ou você deixa um like, ou você dá um joinha, ou você aperta o botão de curtir. Qualquer um dos três, tá bom? Deixa um comentário de alguma coisa que você queira saber, algum comentário que você tenha. E compartilha esse conteúdo com alguém que você perceba que pode se beneficiar dele, tá bom? Então, olha só, disclaimer, tá? Esse aqui era para ser uma live, mas infelizmente eu não vou poder fazer a live, vai vídeo gravado mesmo, tá bom? Que o importante é transmitir o conteúdo para você, não importa se é gravado, se é live. E tem uma coisa, amigão, ele vai no bruto, ele vai sem edição, ele vai do jeito que eu fizer, ele vai, tá bom? Era para ser live, live sem edição é com erro, tá bom? É assim que vai, beleza? E olha só, qual que é o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje é o seguinte: já aconteceu com você de você estar num projeto, ou de você ter um investimento, ou você está num relacionamento que você vê que não está indo bem e que você não consiga sair? Não consiga em que sentido? Que você tenha o seguinte pensamento: não, olha, eu vou botar mais um pouco de dinheiro que vai dar certo. Ou então você pensa assim: puxa vida, eu tô nesse relacionamento há tanto tempo e eu comprei uma casa com a fulana, a gente está casado há tanto tempo, tem filho e tal, e eu quero sair, mas eu não consigo. Ou que você tenha dó de terminar. Isso já aconteceu com você? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não te conheço, mas olha, se não aconteceu com você, já aconteceu com alguém próximo de você. E por que eu estou gravando este vídeo aqui, tá? É para te ajudar com isso, tá bom? E o nome desse pensamento é o seguinte: é a falácia do custo irrecuperável. E aí você fala para mim: tá bom, Carlos, mas o que tem a ver este tema com o propósito do vídeo e com o propósito do canal? E eu falo para você: olha só, a minha missão aqui não é só ajudar você com o seu projeto pessoal. É ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade e ter sucesso. Porque eu vou comentar uma coisa com você. Você errar faz parte do processo. Beleza? Beleza. Você falhar, você errar, você dar cabeçada, faz parte do processo. Mas qual é o ponto? Por que isso aqui é tão importante? Porque olha só, você só vai ter sucesso, certo? Se você conseguir se desligar de projetos fracassados. Se você conseguir se desligar de relacionamentos fracassados. Se você conseguir cortar as suas perdas. Porque se você não conseguir, o que vai acontecer com você? Seja em relacionamento, seja em saúde, seja na parte financeira. Você vai se afundar. Este é o ponto. É por isso que isso é tão importante. Beleza? E isso aqui não é o tipo de conhecimento que você tem na escola. Você aprende com a vivência e você aprende lendo. Beleza? Eu aprendi com os dois. Eu aprendi, olha só, eu aprendi com a vivência, tanto minha, tá, quanto de pessoas perto de mim, na minha família, eu vou contar mais pra frente, quanto lendo. Tá bom? Então isso é extremamente importante. Tá? Então olha só, não importa qual seja o seu projeto, não importa aonde você mora, não importa a língua que você fala, nada disso importa. O que importa é você saber disso. E mesmo que você saiba disso, mesmo que você aprenda isso, tá? Você estando do lado de fora, e mesmo quando você estiver do lado de dentro, de repente, eu não sei qual é a tua situação atual. Eu não sei se você já tem um projeto pessoal que você está tentando botar em pé e o negócio não vai, e você põe dinheiro, e você investe tempo, e você investe um monte de coisa, e não vai para frente. E qual é o ponto? O ponto é, como é que você faz para sair? Quando que você sai? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Beleza? Então tá. Vamos pro conteúdo. Então o que eu falei para você? O nome deste processo é falácia do custo irrecuperável. E o que é um custo irrecuperável?
como o nome diz, é um custo que você não tem mais como recuperar. E eu vou dar E assim, cara, isso é muito louco, porque eu vivi isso o ano passado. Eu já comentei em outros vídeos e vou comentar de novo. O ano passado, o meu projeto pessoal, um dos meus projetos pessoais do ano passado, era leitura. Muito bem. E eu saí de 4 livros para 60 livros. Ótimo. Só que neste período, eu peguei livro ruim. Então, olha como é que a falácia do custo irrecuperável acontece. Eu tô lendo um livro. E eu tô lá por 20, 30% do livro e o livro tá ruim. E eu sinto dificuldade de largar do livro. Eu senti isso. Uma coisa tão simples quanto ler um livro. Eu senti isso. Tá bom? Então, olha só, eu vivi isso. Certo, certo. Me dá um minutinho, eu vou ligar o ar-condicionado. Ops, que tá quente. E o que tem a ver com você? Eu estou compartilhando isso com você, para que primeiro você consiga reconhecer esse fenômeno na sua vida. Começar de novo. E por que eu estou falando isso com você? Para que você consiga reconhecer esse fenômeno na sua vida. Meu amigo. E esse fenômeno, ele vai aparecer em todas as áreas da sua vida. Tá? Então, exemplo para você. Você está num trabalho que não te faz mais feliz. Mas aí você pensa assim, puxa vida, eu tenho conta para pagar, eu tenho filho, eu sou casado, a prestação da casa e tal, e eu odeio o meu trabalho. E você continua no seu trabalho. Né? Não é interessante isso? Você continua. Você pensa assim, puxa, eu já investi 20 anos aqui, né? E eu continuo neste trabalho. Esse é o perigo. Como é que isso pode acontecer com um relacionamento? Muito simples, cara. Quantas pessoas você não conhece que já falam, eu conheci várias, tá? E falam assim, puxa, eu tô casado há 20 anos, há 30 anos. Mas quantos desses 20 anos, 30 anos foram realmente felizes? Às vezes poucos. Entendeu? Às vezes pouco tempo foi feliz, tá? Então, te dei o meu exemplo de livro, entendeu? E eu tenho um exemplo pessoal na minha família, que foi o seguinte, na década de 90, meu pai resolveu empreender, tá? Ele resolveu montar uma empresa, ele resolveu empreender, e ele perdeu tudo. Olha só, ele trabalhava numa grande empresa, ele foi demitido, ele saiu com uma verba rescisória muito grande, muito boa na época, e ele investiu a verba rescisória dele, e ele investiu as economias que ele tinha, e ele foi investindo, e ele perdeu. E aí você fala para mim, tá, Carlos, mas isso acontece, a empresa quebra, tal, e eu digo para você, sim, isso acontece. O ponto é, você que tá me vendo, você que tem um projeto pessoal, ou qualquer coisa que você queira fazer, você vai esperar você perder tudo para você desistir? É como se você fosse num cassino para jogar e você começa a perder e você perde o dinheiro que você levou e aí você perde o seu salário e aí você perde as suas economias e aí você aposta a sua casa. Não, amigo. Não dá. Não dá. Então, olha só. O que é para você entender a falácia do custo irrecuperável? É quando decisões passadas, é quando você permite que decisões passadas influenciem o seu futuro. Olha só, eu estou no meu 2º casamento. Tudo bem, eu tive um casamento, chegamos a uma conclusão, puxa, não vai dar certo isso aqui. Terminamos. Eu e minha primeira esposa. Acabou. Nós terminamos. Tem casal que continua, que continua, e que continua, e que continua. E dá merda. E dá merda. Entendeu? Então, sabedoria é você sair antes que dê merda. Beleza? Então vamos lá. Só para amarrar. Falácia do custo irrecuperável. O que é? É quando você fica preso, tá? Você fica preso numa decisão. Por quê? Porque você investiu tempo, dinheiro e energia. Então, desculpa. Então,
Para que você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para o passado. Você não está olhando para o futuro. Entendeu? Então vamos lá. Próximo ponto. Carlos, por que isso é tão importante? Por que assistir esse vídeo é tão importante? E olha só. Fica aqui comigo, presta atenção em mim. Falácia do custo irrecuperável é uma falácia cognitiva, não de cálculo. É um erro de cognição, não um erro de cálculo. E aí você fala para mim, puta, Carlos, mas eu não entendi. Eu não entendi. Você falou difícil agora. Então, eu vou explicar para você. É um erro de cognição. A sua percepção é um erro na sua percepção, certo? Não no seu raciocínio. Quando eu era pequeno, deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneta, mas você vai saber. Eu era pequeno, 5, 6 anos, a gente tinha uma brincadeira, pegava a caneta Bic e balançava a caneta Bic. E aí eu falava para meus amiguinhos assim, olha, a caneta vai ficar mole. E eu balançava e ela, aparentemente como ilusão de ótica, a caneta estava mole. Certo, certo. Quando eu parava de balançar, ela não estava mais mole, ela estava dura. Só que o que acontece? O que é isso? Isso é uma ilusão de ótica. Muito bem. E eu sei que é uma ilusão de ótica. Mas mesmo eu sabendo que é uma ilusão de ótica, eu ainda enxergo a ilusão de ótica. Você entendeu? Muito bem. O que tem a ver isso com o custo irrecuperável? Tem a ver com o seguinte. Mesmo que você saiba que ele existe, mesmo que você saiba o que é, quando você estiver dentro da situação, você vai tender a persistir. O fato de você conhecer a falácia do custo irrecuperável não te blinda de eventualmente você cair nesse raciocínio. Isso não te protege. Você entendeu? Então, olha só. Mesmo você sabendo que é uma fria, você sabe intelectualmente que é uma fria. Você sabe. Ainda vai doer em você. Beleza? É por isso, cara, é por isso que isso é tão importante. Então vamos supor, você tá num casamento ruim. Tá. Você sabe que o casamento está ruim, entendeu? Mas quando você pensa em separar, mesmo assim você sente uma dor. Não talvez uma dor porque você ame a pessoa. Talvez o amor tenha acabado. Mas você pensa, puxa vida, olha, pô, eu tô com a fulana há tantos anos e a gente investiu dinheiro junto e isso e aquilo. Você só pensa, olha que interessante, você pensa nas coisas que você já colocou. Você não tá olhando na vida lá pra frente que você pode ganhar. Você tá olhando para aquilo que você já viveu. Você tá olhando para alguma coisa que não é mais possível de recuperar. Tá bom? Então olha só, é por isso que este vídeo é tão importante para você. Porque não importa a sua idade, não importa aonde você mora, não importa qual seja o assunto, é muito provável. Se você ainda não caiu, o que eu acho muito difícil, tá? O que eu acho muito difícil. Se você não caiu na armadilha do custo irrecuperável, você vai cair. E olha só, isso se apresenta em todas as áreas da sua vida. Já aconteceu com você de você ir num restaurante, alguém te indicou um restaurante Pica das Galáxias XYZ, e tem uma fila enorme. E aí você entra na fila. Aí você fica 10 minutos, 15 minutos, você fica meia hora. Aí você pensa assim, não, eu vou embora. Mas vem aquela vozinha e fala, pô, mas você já investiu meia hora aqui. Isso já aconteceu com você? Eu digo pra você uma coisa, isso aconteceu comigo e aconteceu esses dias que eu fui num restaurante que eu vi na TV, que foi recomendado, eu e minha mulher a gente foi e ficamos 2 horas na fila. 2 horas. Do momento em que a gente entrou na fila até sentar na mesa pra comer, deu 2 horas. E várias vezes a gente pensou, puta, vamos procurar outro. E veio aquela vozinha assim, pô, mas você já ficou meia hora aqui. Entendeu? Então, meu amigo, olha só. Presta muita atenção. Por que isso é importante? Porque mesmo sabendo, tá, que existe a falácia do custo irrecuperável, mesmo sabendo disso, você vai tender a persistir. Beleza? Então tá. E se você persistir, qual é o ponto? O ponto é que você não vai ter sucesso no teu projeto pessoal.
Esse é o ponto. Ah, Carlos, e o restaurante? Foi bom, foi bom. Foi bom, digo pra você. Cara, a comida foi muito boa, eu não tenho do que reclamar da comida. Agora, se você me perguntar, Carlos, você faria de novo? Eu falo pra você, não. Eu voltaria no restaurante num outro dia, num outro horário, mas eu não repetiria essa experiência. Entendeu? E olha só, não teve perda monetária envolvida, não teve perda de saúde, não teve perda de relacionamento, não teve nada disso. Então, mesmo eu sabendo desta armadilha, eu caí na armadilha. Tá? Então, como a minha missão aqui, tá, é ajudar você a levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade em segurança, é por isso que eu estou compartilhando isso com você. Beleza? Aí você fala para mim, tá bom, Carlos, eu já sei o que é a falácia do custo irrecuperável. Tá bom, Carlos, eu já sei por que é importante de eu saber dela. Ah, eu já entendi tudo isso. Agora, por que acontece isso? Tá? Por que a gente tem essa questão desta falácia? Por que a gente se agarra às coisas? E aí, tem algumas razões que eu vou compartilhar com você. Tá? A primeira causa da armadilha da falácia do custo irrecuperável é um efeito chamado aversão à perda. E aí eu tenho uma pergunta para você. Imagina que eu tenho aqui na minha mão uma moeda de 50 centavos. E eu tenho uma proposta para fazer para você. Olha só. Essa moedinha de 50 centavos eu jogo lá para cima. Se cair cara, você me dá 100 reais. Se cair coroa, você me dá 100 reais. Se cair coroa, eu te dou 100 reais. Então, se der cara, você ganha. Se der coroa, você perde. A minha pergunta para você é, você topa? E eu vou falar uma coisa para você. Eu já fiz esse teste. E mais de 9 entre 10 pessoas me disseram, não, Carlos, eu não quero. Porque olha que interessante. Este é o conceito de aversão à perda. Dói muito mais em você a possibilidade de perder 100 reais do que a possibilidade de ganhar 100 reais. Não é interessante isso? Tem situações que as pessoas aceitam? Tem. Mas aí a oferta tem que ser diferente. A oferta seria mais ou menos assim. Olha, se der cara, você ganha 200 reais. E se der coroa, eu perco 100. Alguma coisa do gênero. Então, para que... isso aqui eu li num livro, tá? Que eu não me lembro. Acho que foi Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse experimento que ele fez. E ele estava explicando a aversão à perda. E é exatamente assim. Então, para a pessoa se empolgar com o ganho, a proposta de ganho precisa ser no mínimo, 2 vezes a possibilidade de perda. Então, no exemplo da moeda, a pessoa precisa ganhar 200 reais e perder 100. Se for, ganha 100 e perde 100, esquece, ela não topa. E o que tem a ver isso com a falácia do custo irrecuperável? É muito louco isso, cara, é muito louco, porque você começou seu projeto, seja ele qual for, e o projeto não está dando certo, ele não está indo bem. Só que ao invés de cortar as perdas, de falar não, chega de drenar dinheiro, chega de botar dinheiro aqui, o que a gente pensa? A gente pensa no tempo que a gente já investiu. Aí você pensa assim, puxa, eu botei dinheiro, eu botei tempo, eu dediquei meus finais de semana, eu deixei de fazer XYZ, né, para tocar isso aqui. E são coisas que a gente não recupera mais. Por isso que eles falam de custo irrecuperável, entendeu? Então, é muito louco isso. Então, o primeiro ponto é a aversão à perda. A gente cai nessa armadilha por causa da aversão à perda. Segundo, tá? A gente tem ilusão de controle. O que seria isso? Você está no seu projeto, você está botando dinheiro e está dando errado, né? E aí você pensa assim, puxa, não, mas eu consigo, eu vou gerenciar melhor, eu vou estudar mais, eu vou melhorar o gerenciamento, eu tenho controle sobre isso, eu vou fazer melhorar. Outro exemplo, você está num casamento, o casamento está indo pro buraco, o casamento está ruim, aí você pensa, não, a gente vai fazer terapia de casal, ou então a gente vai ter mais um filho, ou então a gente vai fazer uma 2ª, 3ª, 10ª lua de mel, ou a gente vai fazer seja lá o que for e o casamento vai melhorar. Então, neste segundo ponto, a gente tem a impressão, né,
de que a gente agindo diferente, tá, a situação vai reverter. E acontece que muitas vezes não reverte. Terceira possibilidade, terceira causa da armadilha é o compromisso público. E cara, eu adoro. Eu fiz direito, tá? Eu não fiz psicologia, mas é uma coisa que eu gosto bastante. E o que é o compromisso público? O compromisso público é o seguinte: eu venho aqui e declaro para você que todo domingo eu vou fazer live. Bem, eu declarei meu compromisso público, todo domingo eu vou fazer live, mas no próximo domingo não vai dar para fazer live. E aí eu entro em sofrimento e eu mudo toda a minha vida para tentar fazer a live no domingo. Entendeu? Então, olha só. Eu preciso necessariamente fazer a live no domingo? Não. Qual que é o meu compromisso aqui? O meu compromisso é compartilhar o melhor conteúdo que eu puder com você. É compartilhar as melhores estratégias que eu puder com você. É ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Muito bem. E no frigir dos ovos não importa se é na live ou se é gravado. Você está entendendo? Não importa. O que importa é que o conteúdo chegue até você. Mas muitas vezes, tá, por conta de compromissos públicos, as pessoas persistem. Você quer ver um exemplo? Minutinho aqui, só um minutinho. Você quer ver um outro exemplo? O casal pensa o seguinte: puto, o casamento tá ruim. Porra, mas a festa de casamento foi tão bonita, né? Eu, na frente dos convidados, eu disse que sim. E aí teve a lua de mel. E a gente contratou um buffet para as 500 pessoas. Então, o que as pessoas vão pensar? Né? De eu desistir de um compromisso público que eu fiz de estar casado com você pro resto da minha vida. Não é louco isso? Não é interessante? Então, o compromisso público é muito forte. Tem gente, muita gente, que fala no estabelecimento de metas como uma forma de você cumprir a sua meta, de você se forçar a fazer alguma coisa, é você fazer um compromisso público. Então, você está de dieta, aí você chega no seu trabalho e fala assim: gente, ó, eu estou de dieta e a minha meta é perder 10 quilos até o dia X. É uma forma de compromisso público. Funciona? Não sei. Eu nunca fiz. Nunca fiz isso, tá bom? E aí você pergunta para mim: tá, Carlos, mas isso só acontece com as pessoas? Eu digo para você: não. Cara, isso acontece com empresa. Empresa é muito louco isso. Que teoricamente, tudo bem, as empresas são formadas por pessoas, tá bom? Eu sei que você tá pensando isso agora. Mas, cara, as empresas cometem esse erro. Você quer ver um exemplo? Países cometem esse erro. Vou dar um exemplo para você. Isso eu li, isso eu não sei porque eu não vivi. Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Todas as fontes que eu vi me disseram: os Estados Unidos perderam a guerra. E teve um custo para eles enorme. Por quê? Porque eles entraram na guerra e eles começaram a perder a guerra. E o que eles fizeram? Eles dobraram a aposta. Eles mandaram mais homens, eles mandaram mais dinheiro, eles mandaram mais recursos. E eles perderam a guerra. Poderiam ter ganho? Talvez não. Mas olha só, às vezes, meu amigo, quando você sai antes da hora, quando você... Minha mãe tinha uma frase que ela falava pra gente assim, falava assim: filho, uma retirada estratégica é uma ação ganha. Então, às vezes, amigo, você não precisa entrar. Ou se você entrou, você viu isso aqui não vai dar certo, você sai. Mas olha só, como esse tema é muito, 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 muito foda, é muito importante. Olha só, países cometeram esse erro, e foi mais de um. O que eu me lembro de cabeça agora, dos Estados Unidos. Eles perderam essa guerra. Outro exemplo para você. Tem uma pergunta para você. No último mês, qual foi a quantidade de iPhone que você viu ultimamente? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no último mês, quantos iPhones você viu? Primeira pergunta. Segunda pergunta. No último mês, quantos aparelhos BlackBerry você viu? E por que eu faço essa pergunta para você? Nos anos de 2009 e 2010, BlackBerry era muito, 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 muito forte. Ele era muito forte. Só que aí, a Apple lançou o iPhone. E olha só, fazer um disclaimer. Eu não sou Apple lover, tá?
Mas o que aconteceu? A Apple lançou o iPhone. E o iPhone revolucionou o mercado de smartphone. Qual foi a primeira revolução? Amigo, toque na tela. Não tinha mais botão. O telefone não tinha mais botão, era toque na tela. E aí você pergunta, tá bom, Carlos, mas o que tem a ver com BlackBerry? Olha só, no ano de 2010, e essa informação, vou referenciar para você, está num livro chamado Pense de Novo, de um camarada chamado Adam Grant, salvo engano. Está logo no primeiro capítulo. E o que o autor comenta no livro? Que o dono da BlackBerry, ele foi informado pelos engenheiros falando assim, fulano, olha só, lançou o iPhone. E o iPhone, ele revolucionou a parada, tá todo mundo comprando iPhone. Olha, vamos mudar o nosso modelo? Porque, dependendo da sua idade, você não sabe o que é um BlackBerry, mas como eu falo para um público mais velho, acho que se você tem mais de 30 anos, você vai saber. Era um aparelhinho quadradinho, e esse aparelhinho quadradinho ele tinha botão. E eu trabalhei com um cara que, olha, adorava o BlackBerry dele. Por quê? Porque ele realmente era muito bom. Só que o que aconteceu? O iPhone era melhor. E o dono da BlackBerry, ele não conseguiu se adaptar, ele não conseguiu mudar de ideia, ele não conseguiu sair do curso que ele estava. Então, olha só, segundo esse livro que eu comentei com você, em 2010, no 2009, 2010, a BlackBerry detinha 50% do mercado de smartphone. Em 2010. Em 2015, ela caiu para 1% de participação no mercado de smartphone. A empresa foi pro buraco. E por que eu estou gravando esse vídeo em 2024? Tá? Em julho de 2024. E por que eu estou comentando isso com você? Porque eu não te conheço, eu não sei onde você está, mas eu tenho absoluta certeza que você viu muito mais iPhone do que BlackBerry. Por quê? Porque não tem mais BlackBerry. Entendeu? E o que aconteceu? O cara não conseguiu mudar o ponto de vista dele. Ele estava numa trajetória, certo? Ele continuou na trajetória e ele foi pro buraco. Então, esse é o ponto que eu estou conversando com você. E o último exemplo que eu tenho para você. Blockbuster, se você tem mais de 30 anos, 20 anos, você conhece o Blockbuster, que você alugava fita. Muito bem. Eu não sei se você sabe, mas a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. Você sabia que a Netflix foi oferecida pela Blockbuster? E adivinha o que a Blockbuster fez? Ela declinou da oferta. E eu acho que a Netflix queria vender a empresa por 30 milhões de dólares, alguma coisa assim para a Blockbuster. E a Blockbuster recusou. E o que aconteceu? Lá na frente, a Netflix comprou a Blockbuster. Porque eles não conseguiram mudar de ideia. Eles não conseguiram se adaptar. Então, olha só, cara, isso é muito, 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 muito louco. Isso é muito louco. Entendeu? Porque aqui a gente não está falando de pessoas comuns. Aqui a gente está falando de uma empresa que tem executivo, que tem grana, entendeu? Que tem um pessoal lá, que tem técnico, sabe? Que pode avaliar e ainda assim esses caras cometeram esse erro. Imagina a gente. Então olha só, é por isso que você tá aqui neste canal vendo esse vídeo, é tão importante para você, tá? Esse é um erro que todo mundo comete. Eu já cometi. E mesmo sabendo deste erro, tá? Dependendo do assunto, eu tendo a cometer de novo. Tá bom? Então tá. Aí você pensa, tá bom, Carlos. Tá, eu já entendi o que é a falácia do custo irrecuperável. Tá? Eu já entendi por que é tão importante de eu conhecer sobre a falácia do custo irrecuperável. Terceiro, eu já entendi qual é a causa da falácia do custo irrecuperável. E aí você me pergunta óbvia, tá bom, Carlos, como é que eu faço para me proteger da falácia do custo irrecuperável? E agora, ainda bem que você perguntou, e agora eu tenho aqui para você duas possibilidades, tá? De como você se protege disso. E eu vou te dar, vamos começar pela primeira possibilidade. Você está vendo meu vídeo, agora você está vendo esse vídeo, e você fala, Carlos, legal, adorei seus conselhos, mas eu já estou enrolado.
O que eu faço? Imagina o seguinte, você está num projeto, você está num relacionamento, você está numa empresa, você está numa situação X, não importa qual seja, e você acha que não está muito bom. O que é que você faz? São 2 passos, tá? Presta muita atenção. Eu vou te ensinar um conceito chamado, pensamento base zero. Esse pensamento base zero eu aprendi com um cara nos Estados Unidos, um autor americano, chamado Brian Tracy, tá bom? Disclaimer, toda vez que eu trouxer um conceito aqui para vocês, eu vou trazer a fonte deste conceito, tá bom? Não fui eu que criei, não fui eu que inventei. Mas é uma ideia muito interessante. E essa ideia, você vai se fazer a seguinte pergunta. Se eu tivesse começando hoje o relacionamento na empresa, no projeto, não importa. Se eu tivesse começando hoje, sabendo tudo que eu já sei, eu começaria de novo? E olha que louco isso. Se a resposta for sim, maravilha. Maravilha. Exemplo para você. Eu tô casado há 5 anos. Sabendo tudo que eu sei da minha mulher hoje, se eu pudesse voltar no tempo para casar com ela, eu casaria com ela. Eu casaria com ela de novo, sabendo tudo que eu sei. Maravilha. Então, se você se fizer essa pergunta, tá? Seja com relação a relacionamento, a trabalho, seja o que for. Se você se perguntar, olha, se eu tivesse que começar isso aqui de novo, sabendo o que eu sei, eu começaria de novo? Opa, se a resposta for sim, maravilha. Entendeu? Mas e se a resposta for não? Do momento em que você se fez essa pergunta e a resposta for não, você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? O passo 2 é você fazer um plano para você sair da situação. É isso. Então, pensa o seguinte. Imagina que você está num relacionamento. Vamos um exemplo, tá? Relacionamento amoroso. E aí você escolheu uma namorada, a esposa, seja o que for. E aí você pensa, puxa vida, eu sabendo o que eu sei da fulana, se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda escolheria casar com ela? Se a resposta for sim, você continua casado com ela, sem problema nenhum. Mas, por outro lado, se a resposta for não, você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? O passo 2 é você fazer um plano para sair desse relacionamento. Pausa para água. E aí você fala assim para mim, mas Carlos, por que eu tenho que fazer um plano? E agora eu vou falar uma coisa para você. Olha só. Neste canal, a minha ideia é falar com pessoas mais maduras, de 30 anos para cima. Muito bem. Dependendo do quão envolvido você está no relacionamento, ou no projeto, ou na empresa, você vai precisar de um plano. Por quê? Imagina que... Vou te dar um exemplo que vai ficar melhor. Imagina que você está numa rodovia. Imagina que você está dirigindo numa rodovia a 100 km por hora. Muito bem. E aí você percebe que você está indo na direção errada. Qual é a primeira coisa que você faz? Se você respondeu pisar no freio, aí eu falo para você, amigo, dependendo de como você pisar, você vai capotar o carro. Não. A primeira coisa que você faz é desacelerar. Você para de acelerar. Você para de ir tão rápido naquela direção. Você não faz de uma vez. Isso é um processo. Essa questão do processo é questão para um outro vídeo, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Você está no relacionamento, você está no projeto, você está na empresa, você está na situação. E você fez essa pergunta do pensamento base zero. Olha só, se eu tivesse... Você está na situação e você pergunta para você mesmo, se eu estivesse começando hoje, sabendo o que eu sei, eu faria essa escolha novamente? Se a pergunta... Se a resposta for não, amigo, você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? O passo 2 é você fazer um plano para você sair da situação. Por quê? Porque você precisa de um plano. Você não vai sair, você não entrou de um dia para o outro. E você não vai sair de um dia para o outro.
Beleza? Muito bem. Segunda possibilidade. Olha só. Na segunda possibilidade, você ainda não entrou na parada. Opa! Na segunda possibilidade, você está conjeturando, você decidiu entrar, mas você ainda não entrou. Tá? Você não entrou. Então, o que é que você faz para se proteger da falácia do custo irrecuperável? A primeira coisa que você vai fazer, você vai estabelecer critérios de desistência. Carlos, o que é isso? Olha só. Um exemplo muito simples. Eu não tenho este hábito, tá? Mas tem gente que gosta de jogar. Eu tive em Las Vegas antes da pandemia e eu fui num cassino. Eu não fiz nada. Assim, eu fui para ver como é que era, que só tinha visto em filme. E digamos que eu vá jogar num cassino. O que eu faço? Eu pego $50, X dólares, e falo assim, eu vou comprar isso aqui de ficha, de moeda, não importa. Este é o meu critério de desistência, $50. Eu vou jogar $50. Eu vou jogar esse dinheiro aqui. No momento em que este dinheiro acabou, eu vou embora. Ponto. Então, eu estabeleci antes de começar a jogar que eu só ia jogar X dólares. 50, 100, não importa. Então, eu tenho um critério de desistência muito claro. Beleza? Beleza. Segundo exemplo. Para a mulher, tá? A mulher entra num relacionamento. E isso já aconteceu com pessoas próximas de mim. A pessoa entra num relacionamento, começa a degringolar e um dia tem uma agressão física. Eu tive uma amiga que me falou assim, olha, eu terminei um relacionamento de 8 anos no dia que o meu namorado me deu um tapa. A gente discutiu, ele veio e me deu um tapa, me deu um empurrão, me deu um tapa. E ela falou pra mim, eu acabei com o relacionamento na hora. Acabou. E por que ela fez isso? Porque o pai dela tinha sido alcoólatra. E o pai dela agredia fisicamente a mãe dela. Então, ela estabeleceu isso para ela mesma como critério de desistência. De falar, olha, se tal coisa acontecer comigo, não importa o quanto eu ame o fulano. Não importa. Eu simplesmente termino o relacionamento. Certo, certo. Como é que você faz isso com outras áreas? Como é que você faz isso? Como, por exemplo, digamos que o seu projeto pessoal seja montar uma empresa, montar um negócio. Como é que você faz isso? Uma sugestão para você. Digamos que você tenha X mil reais de economia. E você fala, olha, desses X mil reais, eu vou pegar 20%, 30%, não importa, 20%, e eu vou investir nesse negócio. Só que se acabar esses 20% de dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou embora. Eu não vou botar mais dinheiro. O meu limite de perda é esse. Isso aqui é aceitável para mim. Então, o que você está fazendo? Neste segundo ponto, você está estabelecendo antes de você entrar, tá? Antes de você entrar na situação, você está estabelecendo um critério de desistência. Quando você estiver dentro da situação, opa, já era. Ou então, você tem X mil reais, você tem 10%, 20%, você botou, o dinheiro acabou, você vai embora. Você não vai consumir todas as suas economias. Você só vai consumir aquilo que você se pré-estabeleceu a fazer. E olha só, por que você tem que estabelecer isso antes? Porque quando a gente está no meio da situação, lembra que eu comentei com você? O sentimento muda. Eu vou fazer uma analogia que você vai entender. Tem uma obra grega muito famosa chamada Odisseia. É uma obra de ficção, mas é um clássico. Eu não li. Mas tem uma passagem que é muito mencionada nos livros que eu leio, que é quando o herói, né, da história, que se eu não me engano, se chama Perseu. Não vou falar bobagem, não lembro o nome do herói. Mas tem o herói da história. Ele está voltando para casa, de navio. E ele é o comandante do navio. E ele fala para os homens dele o seguinte, assim, olha, vocês me amarrem no mastro, tá? No mastro do navio, porque a gente vai passar por uma área que tem sereia. Então, vocês vão me amarrar e vocês vão colocar cera nos ouvidos, para que vocês não escutem o canto da sereia.
Eu vou ouvir o canto da sereia para eu poder falar para vocês, mas vocês não vão ouvir. Então vocês me amarrem. E se eu pedir para vocês me soltarem, vocês me amarram ainda mais forte. Porque significa que eu vou ouvir o canto da sereia e eu vou levar o nosso... E se eu escutar, se eu estiver solto, eu vou levar o nosso navio das pedras e a gente vai afundar. Só que olha que interessante. Ele estabeleceu isso antes, tá, de ouvir o canto da sereia. É exatamente a mesma coisa que eu estou sugerindo para você. Então, se no seu projeto pessoal você ainda não estabeleceu critério, antes de você entrar é exatamente o momento que você deve estabelecer. E do momento em que você estabelecer, você seguir. Cara, isso serve para quê? Isso serve para tudo. Isso serve para tudo em qualquer área da sua vida. Para tudo. Você vai entrar numa situação, tá bom? E para você não se perder, você vai pré-estabelecer, tá? Você vai pré-estabelecer quais são as situações em que você vai sair. Beleza? Deixa eu ver enquanto estamos. Então tá bom, olha só. E por fim, meu amigo, o que você vai fazer? O que você precisa fazer? Que é mais um raciocínio filosófico que eu acho que vale muito, 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 muito a pena você pensar nisso. O tempo que você investiu, o dinheiro que você investiu e eventualmente alguma coisa que não deu certo é muito menor do que o que você pode ganhar lá na frente. Para que você entenda. Se o seu projeto pessoal é um projeto pessoal que você vai investir dinheiro, quando você limita esse dinheiro, ainda que você perca, você não perdeu tudo e você tem a possibilidade de ganhar lá na frente. Ou em relacionamento que você... seu relacionamento que tá ruim, tá? Então, um dia num relacionamento ruim, um dia que você passa, um dia a mais que você passa num relacionamento ruim, é um dia a menos que você tem num relacionamento que pode ser ótimo, que pode mudar a sua vida. Bom, beleza? Então, olha só. Estamos chegando no final e agora vamos fazer um resumão. E eu vou olhar aqui as minhas anotações, um minutinho. Olha só, do que a gente falou hoje? Resumão, vamos lá. Do que a gente falou hoje? A gente falou de uma armadilha que acontece com todo mundo, em todo lugar do mundo, que mesmo que você saiba dela, você corre o risco de cair, que é o quê? Que é a falácia do custo irrecuperável. O que é isso? A falácia do custo irrecuperável é quando a gente toma as decisões para o futuro baseada no investimento que a gente fez no passado. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente tende, tá, a perder tudo. A gente tende a investir tempo, dinheiro, energia, recurso em barca furada. Entendeu? Então, se o seu projeto pessoal, se o projeto da pessoa é um projeto que envolve dinheiro, é muito louco isso. O cara, ele tá perdendo dinheiro e ele tende a perder mais dinheiro. Ele tende a colocar mais dinheiro. Eu vi isso também com ações. Eu não mexo com isso, tá? Não sei fazer isso. Mas eu vi que, por exemplo, o cara compra ações, ele comprou por 100. Muito bem. E aí o valor da ação começa a cair, né? Vai cair para 90, cai para 80. E a pessoa tende a se agarrar ainda mais na ação. Ela não vende. Porque ela quer recuperar aquele dinheiro que ela já perdeu. Entendeu? Então, falácia do custo irrecuperável. O que é? Quando você toma a decisão no futuro baseada no investimento que você fez no passado e que você não pode recuperar. Já foi. Qual a consequência? Você se afunda ainda mais. Segundo ponto que a gente viu, por que que você tem que conhecer isso? Por que isso é importante? Você conhecer isso é importante, que é o seguinte, que mesmo que você saiba disso, você corre o risco de cair nessa armadilha. Mesmo que você conheça a armadilha, você corre o risco de cair na armadilha. Eu que estou dando esse vídeo para você, eu que estou explicando isso para você, eu caí. Ah, eu perdi dinheiro? Não, eu fiquei 2 horas na fila de um restaurante. E eu repetiria isso? Não. Como é que você sabe se alguma coisa vale muito a pena ou não? É quando alguém pergunta para você ou você se pergunta, sabendo o que eu sei hoje, se eu pudesse repetir, eu repetiria? Se a resposta for não, então você já sabe. Você entendeu? Então eu caí nessa armadilha. Beleza? Então tá bom.
Aí, terceiro ponto. Por que que a falácia do custo irrecuperável acontece? Acontece, primeiro ponto, porque nós temos aversão à perda. Então, a gente tem muito mais medo de perder do que a alegria de ganhar, de uma outra forma. Dentro de nós, perder R$100 dói muito mais do que achar R$100 no chão. É louco isso, né? Então, por exemplo, para serem equivalentes, tá, a sua possibilidade de ganhar teria que ser no mínimo o dobro daquilo que você perde. Certo? Tem mais um outro ponto aqui, calma aí. Que eu esqueci, pausa. É que esse vídeo é longo. Tem muita informação. Então vamos ver aqui. Tá. Por que que isso acontece? Essa parte da perda, né, da gente ter aversão à perda. Segundo, a ilusão do controle. O que é isso? Puta, o que a gente acha? Não, olha, eu vou reverter a situação. Eu vou botar mais dinheiro nessa empresa e eu vou virar a empresa. A empresa está perdendo dinheiro a rodo e eu vou botar mais dinheiro e eu vou reverter a situação. Ou então o casamento tá ruim. E você fala assim, puta, a gente vai ter outro filho. A gente vai fazer aconselhamento de casal. A gente vai pra 10ª lua de mel e não dá certo. E a gente acha que pode controlar. E a terceira causa, normalmente, da falácia do custo irrecuperável é quando a gente tem um compromisso público. Então, você foi lá, chamou 500 convidados na frente do juiz, falou para todo mundo, eu aceito a fulana, eu quero viver com ela pro resto da vida. E aí você fala assim, pô, mas eu me comprometi na frente de todo mundo, eu vou dizer não, eu vou recuar agora. E você continua num casamento falido. Ou então você anuncia o seu projeto pessoal para o mundo, tá? Ele está dando errado, e porque você anunciou para o mundo, você não volta atrás, você não muda de ideia, você não repensa. Beleza? São só pessoas que cometem esses erros? Não! Não, como eu comentei com você. Primeiro exemplo, guerra do Vietnã. Que os Estados Unidos perdeu tempo, dinheiro e morreu um monte de gente. Segundo, eu falei para você da BlackBerry, né? Que a BlackBerry sumiu do mapa. Porque ela perdeu para o iPhone. Porque o dono da BlackBerry não quis mudar de ideia. Ele continuou no curso que ele estava. Ele dobrou a aposta. E ele perdeu o mercado. E o terceiro exemplo que eu te dei foi da Blockbuster, que poderia ter comprado a Netflix e não comprou. No final, a Netflix comprou a Blockbuster e eles sumiram do mercado. Tá bom? Então você entendeu esse ponto. E o último ponto que eu te falei, como é que você previne? Como é que você previne isso? Primeira situação, você já está dentro de uma situação duvidosa. O que você pensa? Pensamento base zero. Qual é o pensamento? Olha só. Se eu tivesse que começar isso de novo, sabendo o que eu já sei, eu faria essa escolha novamente? Quando que você faz essa pergunta? Em que situação que você faz essa pergunta? Em toda situação. Você está numa empresa, você não está feliz na empresa. Você tem 20 anos na empresa. Aí você se pergunta, tá bom, sabendo o que eu sei dessa empresa, eu entraria nela novamente? Se a resposta for não, amigo, parte pro ponto 2. Ou no relacionamento. Puxa, eu tô casado com a fulana há X anos. Sabendo o que eu sei dela, eu casaria com ela de novo? Se a resposta for não, avança pro ponto 2. Se a resposta for sim, maravilha, você tá no curso certo. Mas se a resposta for 2, o que você vai fazer? Você vai pro passo 2. Qual é o passo 2? Amigo, é fazer um plano. É fazer um plano para você sair. Basicamente isso. Porque muitas vezes não dá para você sair de uma vez. Não dá para você sair do dia para noite. Beleza? Beleza. Então, nesse primeiro ponto, você já estava no problema. Opa! Na segunda possibilidade, você ainda não está no problema. O que você vai fazer? Você vai estabelecer critério de desistência. O que é isso? Você vai estabelecer regra para, se acontecer o evento A, B e C, você sai fora, independentemente de tempo e dinheiro. E aí eu te dei o exemplo do restaurante. Hoje eu tenho uma regra com relação a isso. Olha só, eu vou no restaurante, tem fila, eu pergunto para a moça, quanto tempo de fila? 10 minutos. 15 minutos. Passou de 15 minutos, já era, eu vou embora. Eu vou procurar outro. Eu estou lendo um livro, eu leio no Kindle, então não é por página, é por porcentagem. Eu cheguei em 20% do livro, eu não gostei, eu largo ele e pego o outro. Tá bom? Então, eu não tenho hábito de jogar, mas se eu tivesse,
eu vou com a quantia certinha para jogar. Eu vou jogar $50 ou X dólares. Você estabelece e tchau. Ou então eu vou montar uma empresa. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho X, eu vou pegar 10%, 20% e eu vou fazer um teste nisso aqui. Eu estou disposto a perder tanto. Beleza? Então tá bom, olha só. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Se você ainda não curtiu, não deu um joinha ou deu um like, agora é o momento. Agora é o momento. Beleza? Deixa um comentário para mim aqui embaixo. Tá? E se você estiver vendo este vídeo no YouTube, se inscreve no canal. Se for em qualquer outro lugar, só apertar um botão para me seguir, ou para ser meu amigo, ou qualquer coisa do gênero. Tá bom? Olha só, muito obrigado pela atenção. Tá? É uma honra gravar esse vídeo aqui. É uma honra e um prazer. Eu adoro fazer isso. Tá bom? Muito obrigado. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!